Gente, falando um pouco sobre fake news, deixando um pouco as tretas gastronômicas, até bateu a fome agora. O STF forma maioria para manter decisão do TSE contra fake news. Coloca na tela aí, por favor, Joelton. Hoje foi iniciado durante a madrugada um julgamento do referendo do STF em relação àquela resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dá um poder maior para o TSE retirar as chamadas fake news, né? Então, o julgamento ocorreu em sessão do plenário virtual e alguns ministros, como Gilmar Toffoli, gente, olha que construção que eu fiz, por favor, me perdoem, tá? Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso decidiram, né, votaram a favor de manter o texto do TSE. Os três... Vamos subir um pouquinho? A ação foi movida pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que viu na resolução do TSE um formato de censura prévia. Eu queria colocar um pouquinho, gente, o Joel, tu coloca na tela, por gentileza, a notícia aqui do Edson Fachin, que foi o relator da ação, e logo de madrugada ele apresentou seu voto, inclusive matéria que eu dei ali por volta de 00:30. Gente, olha o que eu faço para vocês. Eu fico de madrugada, acordado, só para você ter a notícia mais quentinha possível, né? Se bem que dependendo do nosso amigo lá do Japão, para ele já seria meio-dia. Então vamos lá, o ministro Edson Fachin relatou no STF da ação da PGR que tenta barrar a resolução do TSE sobre fake news. Ele votou contra o pedido da PGR, né? E ele afirmou o seguinte, desce um pouquinho, Jota, por gentileza. O voto dele tem vários recados importantíssimos, tá? A disseminação de notícias falsas no curto prazo do processo eleitoral pode ter a força de ocupar todo o espaço público, restringindo a livre circulação de ideias. A notícia falsa, ou seja, aquela que é transmitida sem a menor condição de embasar uma opinião sobre a sua probabilidade de certeza, desde que tenha aptidão para interferir no processo eleitoral, deve ser combatida. Não se pode perder de vista a noção de que a comunicação via internet submete-se a uma disciplina jurídica distinta daquela aplicável às propagandas políticas via internet, não sendo cabível a confusão entre as duas esferas e conceitos. Só para a gente registrar o último parágrafo, a liberdade de expressão não pode ser a expressão do fim da liberdade. Não se trata de proteger interesses de um Estado, organização ou indivíduos, e sim de resguardar o pacto fundante da sociedade brasileira, a democracia por meio de eleições livres, verdadeiramente livres. Então, gente, esse julgamento do STF, mais do que um julgamento, mais do que... deixa eu aproveitar só fazer um comentário com base nos bastidores que eu coletei ao longo do dia. Mais do que um julgamento, ele foi um claro recado às duas campanhas, tanto a do Lula quanto a do Jair Bolsonaro, que tanto o TSE quanto o STF não vão admitir essa questão das fake news. É fato que, por outro lado, o STF deu também uma força maior ao ministro Alexandre de Moraes. Essa resolução do TSE, ela e aí, gente, eu vou fazer um comentário rápido sobre isso. Ela tem seus méritos, mas ela é um pouco polêmica. É o que eu, inclusive, estava conversando com algum integrante da campanha petista, ele me falou isso. O problema dessa resolução é que ela estabelece um remédio, mas a gente não sabe necessariamente a dose desse remédio. Então, nós sabemos que um remédio ele pode curar ou ele pode te envenenar de acordo com a dose. Então, essa é uma preocupação das duas campanhas. Como é que o TSE vai utilizar esse remédio a partir de agora, faltando menos de uma semana para as eleições? Então, esse é o grande temor. E aí, por isso que existe aí toda essa discussão se é censura, se não é censura, se é ação preventiva, se não é ação preventiva, enfim, até mesmo a imprensa como um todo, né, a imprensa em geral, ela tem sentimentos dúbios em relação a essa resolução do ministro Alexandre de Moraes. Então, decisão que foi homologada hoje pelo STF, sobre a questão das notícias falsas. Coloca na tela rapidinho, Joelton, essa informação que o STF anulou o julgamento do governador de Alagoas. Ontem,
Opa, voltou, por favor, coloca na tela, por gentileza. Vamos voltar aqui com a notícia. Acho que deu um bug. Só para variar, bugou, né? Mas tudo bem, eu vou tentar aqui. Aê, muito bem. Gente, olha, não, gente, eu já tô nervoso e a técnica ainda me derruba. Poxa, aí vocês querem me matar, né? Vamos lá. Duas decisões liminares do ministro Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso cancelaram o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, determinado pelo STJ em 11 de outubro. Investigado por um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas, Dantas havia sido afastado por decisão da ministra Laurita Vaz, e decisão essa que foi depois confirmada pela Corte Especial do Tribunal. É bom lembrar que no mesmo dia do afastamento, o Paulo Dantas foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal. Na decisão, o Gilmar Mendes atendeu a uma ação movida pelo PSB, né, sobre o uso de medidas cautelares, né, de acordo com o ministro. Deixa eu descer um pouquinho. E quanto à medida do Barroso, perdão, ela foi a resposta a pedido da defesa de Dantas. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, não se tem notícia até o momento de nenhum tipo de desvio de recursos provenientes do Poder Executivo Estadual. Desse modo, em linha de princípio, não estaria caracterizada a prática de nenhum fato criminoso. Então é isso, gente. Basicamente, e ainda sobre a parte judicial das nossas eleições, o TSE tirou do ar o site que cadastra os fiscais de Jair Bolsonaro nas eleições. A campanha do presidente da República lançou na semana passada um site em que os apoiadores poderiam cadastrar seu nome, e aí durante no domingo, durante essa semana eles disponibilizariam aí um PDF para você fazer um crachazinho, para a pessoa ir lá e colocar fiscal do Jair Bolsonaro para fiscalizar as urnas. Só que o TSE mandou tirar o site do ar. Só amplie um pouquinho a tela, por favor, Joelton. Desce um pouquinho. O ministro Raul Araújo, do TSE, determinou a retirada do ar de um site que buscava captar dados pessoais de pessoas para atuarem como fiscais nas eleições em nome de Jair Bolsonaro, né? Quando eu vi essa história do site, eu me lembrei dos fiscais de Sarney, né? O PL, partido de Bolsonaro, definiu o site como um credenciamento paralelo não oficial, além de colocar em risco as pessoas que fornecem seus dados de forma desavisada para um canal não oficial, o que poderia causar tumultos no dia da eleição.